Em nome do senador Cristóvão Buarque, eu cumprimento os demais componentes dessa mesa e demais autoridades presentes. E em nome do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, doutor Aurélio Rios, eu agradeço o convite para estar aqui hoje tendo a oportunidade de debater com os senhores sobre os problemas que atingem o programa do Ministério da Educação de Financiamento Estudantil FIES. Eu sou procuradora da República, atualmente lotada no Estado do Rio de Janeiro, onde eu exerço minhas funções e atuo na defesa do direito à educação. E falando sobre aqui a deficiência da educação básica, um tema que também me preocupa bastante, e em função disso foi lançado no mês de abril do ano passado o projeto Ministério Público pela Educação, que nós carinhosamente apelidamos de MP-EDUC. É um projeto belíssimo, executado em parceria entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público de todos os estados, fortalecendo, assim, o Ministério Público Brasileiro, do qual eu sou coordenadora nacional. E ele foi elaborado justamente visando essa deficiência que o Brasil tem no ensino básico. Hoje em dia, ele já se encontra implementado em todos os estados brasileiros, no Distrito Federal, e esperamos que ele tenha vida longa e bons resultados. Assim como o senador, engenheiro, economista, professor, sobretudo educador, deputado Cristóvão Buarque, eu também sou uma apaixonada pelo tema educação. E eu acredito piamente que só com a educação se atinge o desenvolvimento e a igualdade social. A educação é o maior elemento de transformação de uma nação, sem dúvida nenhuma. E para que isso seja alcançado, é preciso, sobretudo, que se invista. Nós só atingimos esse patamar com o investimento em educação básica de qualidade. Nós queremos uma pátria educadora que nos preste um serviço de educação de qualidade e não apenas o acesso a esse serviço. Um serviço que prepare o cidadão para que ele possa concorrer a um bom emprego, participar de concurso público e acessar a universidade, para que todos esses cidadãos possam ter essas oportunidades de forma igualitária. Tudo que o Brasil de hoje não oferece. Mas estamos na luta, né? Todos nós. Nutrindo esperanças de que esse quadro mude em breve, de que nossos governantes se conscientizem da importância suprema de se investir em educação. E eu não estou falando só apenas em termos monetários. Estou falando porque existem inúmeras ações, inúmeros passos que podem ser dados, independentemente da alocação de recursos monetários ou da alocação de muitos recursos, né? Como, por exemplo, elaborar os planos de cargos e salários dos professores dos seus municípios, acabar com as indicações políticas para ocupar o cargo de gestor escolar, empoderando esses gestores, capacitando esses gestores e os gestores dos conselhos sociais para que eles possam bem desempenhar a função que lhes incumbe. E pegando esse gancho, já entrando aqui no assunto, especificamente no assunto do dia, melhorando a eficácia dos programas educacionais. Nós sabemos que o MEC e o FNDE desenvolvem vários programas visando a melhoria da educação. Vários bons programas, que eu acredito que, se eles forem bem executados, tendem a trazer bons resultados para a nossa nação. Entretanto, é preciso que o governo mantenha seus olhos, seus ouvidos bem abertos para ouvir a sociedade sobre as deficiências desses programas, que não são poucas. Além do FIES, posso citar aqui o programa Dinheiro Direto da Escola, que não é objeto do assunto aqui em discussão, mas que apresenta várias deficiências que o FNDE não me parece que está cuidando. Não é possível, por exemplo, que o programa Minha Casa Minha Vida não dialogue com outros programas.
Não é possível que o governo não se preocupe, ao instalar centenas de unidades habitacionais em determinado município, se preocupe em exigir que se implemente, ao mesmo tempo, os recursos públicos essenciais, como escolas e postos de saúde, para poder atender essa nova comunidade. Esse programa tem surtido um impacto enorme nesses municípios. Já fiz inúmeras reuniões com vários secretários de educação, porque essas habitações são construídas sem que haja esse preparo, essa implementação desses recursos públicos. As escolas íntimas, eles não têm onde colocar tantos alunos e, certamente, muito menos como atendê-los com a qualidade que deveriam. É inadmissível que o MEC, por exemplo, restrinja as possibilidades de inscrição, renovação, enfim, de operacionalização do FIES a um sistema eletrônico que funcione precariamente, deixando milhares de estudantes a ver navios. É uma expressão de origem portuguesa que bem define, acredito, que bem sintetiza o sentimento de desilusão desses estudantes ao não ver suas expectativas atendidas. E, diante disso, não é possível que, apesar das inúmeras notícias que a mídia vem divulgando há tempos sobre os problemas que os estudantes vêm enfrentando com o acesso ao sistema do FIES, que o prazo só tenha sido prorrogado no final da semana passada. E, mesmo assim, sob muita pressão. E é mesmo assim só para as renovações do financiamento. Sem falar, por óbvio, na necessidade de dar resposta clara à sociedade, explicando os motivos dessas dificuldades e quais as providências que pretende adotar daqui para frente para que isso não aconteça mais. Além disso, além dessas dificuldades de acesso, existem outros inúmeros problemas, né? Alguns problemas, vamos dizer. Essas novas regras trazidas pelas portarias 21, 22 e 23 de 2014, notadamente no que dizem respeito à média aritmética das notas obtidas nas provas do Enem, antes zero, agora igual ou superior a 450 pontos. E a nota da redação do Enem, diferente de zero, regras instituídas em dezembro de 2014, que passaram a valer a partir de fevereiro de 2015, no meu entendimento, ferem frontalmente um dos princípios constitucionais que gerem a atividade administrativa, o princípio da publicidade do ato administrativo, que impõe ao administrador o dever de dar ampla divulgação dos seus atos. Ora, a observância a esse princípio, ela não se restringe à mera publicação do ato no Diário Oficial. O ato administrativo, para ser válido, ele precisa ter eficácia. E, para ser eficaz, ele precisa ter legitimidade. E isso só se alcança com um efetivo conhecimento de todos do seu conteúdo. É preciso haver transparência, a transparência que tanto o governo prega, inclusive para garantir, e principalmente para garantir o controle do Estado pela sociedade civil. Esse reduzido espaço de tempo ocorrido entre a publicação dessas portarias, no final do mês de dezembro do ano passado, e a efetiva implementação desses atos, em fevereiro de 2015, seguramente retira desses atos a sua legitimidade, inclusive considerando que era um período de recesso escolar. Isso tudo sem contar ainda a questão da limitação do aumento das mensalidades das instituições de ensino ao IPCA, atualmente em 6,41%, que sequer encontra-se amparado por qualquer ato normativo e que estão afetando barbaramente a possibilidade de renovação desses contratos de financiamento. Notem que nós não estamos discutindo aqui as nuances político-econômicas, pedagógicas desses fatores, nem tampouco o abuso praticado por algumas instituições que elevaram, sim, suas mensalidades a patamares inaceitáveis. Nós estamos aqui numa fase anterior, discutindo a validade desses atos. E, bem, para encerrar, a título de informação,
Desde que a inscrição do FIES foi aberta, o Ministério Público Federal, nas diversas regiões do país, recebeu mais de 200 representações sobre esse tema, tendo expedido várias recomendações e ajuizado algumas ações civis públicas, a maioria com o objetivo de prorrogar os prazos para as inscrições e renovações dos contratos do FIES. Isso certamente quer dizer alguma coisa. O programa, muito bem-vindo no cenário educacional do país, apresenta, porém, deficiências que precisam ser sanadas a fim de que ele continue se justificando e atingindo os resultados propostos. Espero que consigamos, hoje, alcançar aqui os objetivos desta audiência pública, que, em muito boa hora, foi convocada por esta Casa, inclusive considerando que hoje se comemora o Dia Internacional da Educação. Muito obrigada.